Bom, primeiramente, boa noite a todos. E quando ela me chamou de Bernardo, eu quase não subi, porque eu não sabia que era eu. Eu falei, será que sou eu mesmo? Nem minha mãe, só minha mãe que não dá bronca que chama de Bernardo, né? Mas olha, falando em investimentos e falando nessa realidade da Endeavor, eu digo que eles fizeram um investimento de risco. Me convidaram antes do Mundial. Se eu tivesse perdido, como é que eu ia falar sobre formar um time vencedor? Eu ia ter que ficar aqui dando desculpas a noite toda. Não, mas eu tinha pensado nisso, mas deu errado e tal. Mas enfim, a verdade é que a primeira coisa que eu acho, ela falou um outro termo que eu acho muito interessante, a Marília, que é a questão de consistência. Quer dizer, o que é um time vencedor, né? Como se faz um time vencedor? Perdão, deixa eu pôr isso aqui vem pra cá. Como se faz um time vencedor? É claro que não existe um segredo, né? É claro que não se faz da noite para o dia. Não vou chegar aqui e fazer um discurso inflamado, né? Dar uns berros com alguns aí. Nós vamos fazer com isso um time vencedor, um time com garra, um time que quer que seja. Isso se faz através do tempo, no dia a dia, né? Escolhendo as pessoas corretas, tendo um objetivo comum. Então, o que é uma equipe de sucesso? O que é uma equipe vencedora? O que é um ambiente de sucesso? Existe um grande técnico americano de basquetebol que ele, toda pré-temporada, ele convidava pessoas de destaque em diversas áreas, cada ano ele escolhia um, para ir falar com as suas equipes. E num desses anos ele convocou um grande músico, um violoncelista, que era um dos maiores do mundo, que dava aula na mesma universidade onde ele treinava esse time de basquete. E depois ele ficou pensando, poxa, o que será que esse cara vai falar, né? Esse músico vai falar para uma equipe de basquetebol? E ele começou falando a respeito exatamente de o quão importante é para uma pessoa, né, que trabalha buscando a excelência, buscando o alto nível, a cada dia ele subir ao palco, no caso do músico, independente dos aplausos que ele venha receber ou não, ele subia para dar o melhor de si. Ele subia para buscar o melhor resultado possível naquele dia. Né? Então, isso é realmente consistência, porque se nós falarmos, não, uma equipe é uma equipe vitoriosa, uma equipe de sucesso, porque ganhou um campeonato mundial. Eu acho que isso é muito pouco. Eu acho que você tem que, ao longo do tempo, conquistar muitas coisas. Quer dizer, a cada ano, a cada temporada, a cada exercício fiscal, você voltar e realizar alguma coisa de realmente positivo. Não simplesmente dar uma grande tacada, conseguir um grande contrato, ou conseguir um grande título, e com isso você ser rotulado como uma empresa, uma equipe, uma pessoa, um time de sucesso. Então, eu acredito muito mais numa relação de sucesso com consistência do que apenas de sucesso com um grande feito. Né? Voltando um pouquinho, só para contar um pouquinho da minha história, da minha formação, quando eu era garoto, morei no Rio de Janeiro a vida toda e, obviamente, enfim, fiz uma série de esportes. E eu tinha vontade de continuar, de alguma forma, vinculado ao esporte. Mas, enfim, isso eu falo há 20 e tantos anos atrás. Né, alguém que quisesse fazer educação física no Rio de Janeiro, né, vivia na praia e tal, minha mãe dizia, isso vai ser vagabundo, né, jogar bola e não quer saber de mais nada. E naquela época existia um certo preconceito contra a educação física, porque realmente tinha essa ideia de que o cara não queria estudar nada, vai fazer educação física, vai jogar uma bolinha, etc e tal. Então eu, para realizar o sonho de mãe, fui estudar, fiz engenharia, economia, e para infelicidade dela, nenhum banco me aceitou. O único banco que me aceitou foi o banco da seleção de vôlei. Mas eu consegui realizar o sonho dela, que era trabalhar, né, num banco. Não era exatamente o que ela queria, mas era o que eu consegui. E, independente disso, depois, eu realmente, na economia, eu tive grandes professores. Eu acho que essa questão dos líderes, das pessoas que te inspiram, eu acho que isso é que realmente te leva a algum lugar ou realmente te traz alguma coisa de positivo. Eu tive grandes professores, grandes inspiradores, né? E as pessoas, mas o que tem a economia a ver com o esporte? Quer dizer, a economia, na minha concepção, né, é a ciência, que a gente pode chamar de ciência, mas enfim, como produzir a maior riqueza possível, o maior bem-estar possível com recursos escassos. Né? No voleibol é como produzir bons resultados com os recursos que nós temos à disposição. Portanto, os objetivos são os mesmos. Né? Os recursos às vezes são diferentes, mas nós falamos também, como foi dito aqui, o capital mais importante das empresas são as pessoas. Né? E as equipes de esporte são formadas por pessoas, não temos robôs ainda, portanto, são apenas pessoas. Nós lidamos com a mesma matéria-prima fundamental. Né? E se tem uma contradição, e eu sempre me pergunto, as pessoas vêm e falam, momentos de crise, há demissões. Mas que dilema é esse? Que contradição é essa? Quando nós dizemos que o capital mais importante é o pessoal, e no momento de crise, o primeiro corte que se faz é impessoal. Então, eu não consigo entender muito bem isso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que
Isso aqui pode talvez aproximar um pouco do que eu tenho a dizer a vocês, daquilo que vocês fazem no dia a dia. Hoje, e ao longo desses últimos anos, mais do que apenas estudar estratégias ou estudar técnicas de treinamento, né, a desenvolver um passe melhor na equipe, um bloqueio, claro que isso é muito importante, a capacitação técnica é fundamental para o crescimento de qualquer equipe, qualquer empresa, mas na minha função atual, mais importante do que isso é a questão do gerenciamento de pessoas, e como estar motivando essas pessoas, enfim. Então, a minha busca, o meu foco maior de estudos hoje, né, diz respeito, quer dizer, eu vou buscar na bibliografia, vou buscar, enfim, em cursos, em seminários que acontecem, eu já assisti a alguns, tive a oportunidade de assistir a uma palestra, eu estava com a equipe nacional, com a equipe brasileira feminina, ainda na época nos Estados Unidos, e tive a sorte, vi um cartaz no curso de pós-graduação na Universidade de North Carolina e o Warren Buffett ia dar uma palestra. E eu simplesmente, quando eu falei para as meninas não sabiam quem era, obviamente, mas eu fiquei assim fascinado em poder, de alguma maneira, né, burlar a vigilância e poder ver aquilo ali. Falei com o treinador da universidade, enfim, lá eu conseguia um lugarzinho lá atrás para ver esse mega investidor e esse, enfim, sábio falando. Eu queria um pouco ouvir sobre ele e vou citar até algumas coisas que eu ouvi lá, porque eu usei muitas das coisas que ele disse, não usei, mas uso, acho que todos nós usamos, no que diz respeito à escolha de equipes. Tá? Então, como eu tenho dito a vocês, o foco da minha atenção, do meu estudo, a minha busca hoje, é a busca pelas características, pelas qualidades que unem pessoas, empresas, equipes, times, ambientes de sucesso. Nós vamos certamente, quando nós encontramos, ou quando nós vamos nos deparar com empresas, ou ambientes de sucesso, ou equipes, ou pessoas de sucesso, encontrar uma série de denominadores comuns. Eu acho que aí é que eu tenho buscado nisso para tentar, de alguma forma, trabalhar esses aspectos nas equipes que eu dirijo, né, nas equipes que eu participo. Ok? Eu acho que a essência de tudo, né, a primeira coisa que eu acho que é a mais importante entre todos, e certamente todas essas pessoas e esses ambientes têm em comum, tá? Como é que eu dou? Aqui está? Tá? Dou direto aqui. Dou um enter direto aqui, peraí. Pegar. Ok. Vamos lá. Está entrando. Então, esse é o centro de tudo. Né? O centro da filosofia do nosso trabalho. A busca constante pela excelência. As pessoas às vezes dizem... mas você exige muito, o time está ganhando de 24-14 e você está lá berrando, fazendo, exigindo e tal. Porque eu acho que a excelência, não existe uma chavezinha na cabeça de ninguém que a gente liga e desliga, on e off, para dizer, não, agora eu vou fazer um trabalho excelente, agora eu vou fazer de qualquer maneira. Ou nós fazemos sempre da melhor maneira possível, ou é melhor que nós não façamos. Então, como existe já um pacto anterior, aquela minha cobrança que vocês veem na televisão, mas que já, com certeza, já houve muito mais do que apenas aquele final do processo, então essa busca constante tem que ser algo que eu acho que seja a base de sustentação de qualquer tipo de trabalho. Então, seja na área de prestação de serviço, seja na área de produção de qualquer coisa, seja na área, né, de produção de resultados numa empresa esportiva, que seja, nós temos que buscar a excelência em tudo aquilo que nós fazemos. Ontem, numa entrevista, me perguntaram se eu acreditava na perfeição. Né? E eu vim com aquela velha figura da neurolinguística, do garotinho que atirava pedras na lua. Né? Ele nunca ia acertar a lua, mas certamente ele ia acertar a pedrinha dele mais alto que todo mundo, né? Já que ele estava tentando essa perfeição, que era uma coisa inatingível, que era acertar a lua. Mas certamente eu acho que essa é a base, esse é o centro daquilo que eu acredito que seja a essência de um ambiente de sucesso, de uma pessoa de sucesso. Como eu fui criado no voleibol, e o voleibol, na minha opinião, sem nenhum demérito para nenhum outro esporte coletivo, eu acho que é o esporte mais coletivo entre os esportes coletivos. Por quê? Você não faz nada, à exceção do saque, sozinho. Toda outra ação no voleibol, qualquer ação, é uma interação entre pessoas, num espaço, uma área pequena, ok? E as pessoas interagem constantemente. Mesmo o saque, quando ele é dado de uma forma tal, né, para obter algum resultado, né? Nem quando ele é errado para obter a raiva, a ira do treinador, mas de qualquer maneira ele é dado com a intenção de se conseguir algum resultado para que a gente possa, a partir dali então, traçar uma estratégia no sistema defensivo, né? Enfim, as consequências daquele saque, existe sempre um após, e a equipe vai se movimentar em função daquele saque dado. Por exemplo, a última bola, a equipe se movimenta para se abraçar, porque quando a bola caiu no último saque não tinha mais nada a fazer, né? Depois do último saque do Giovanni.
Mas, então, por essa criação, num ambiente onde a coletividade é mais importante do que qualquer coisa, ou seja, onde essa imagem da coletividade forte é mais forte do que em outros ambientes, eu coloco o primeiro aspecto, que é o fundamental de tudo isso, na minha opinião. Ou seja, qualquer pessoa de sucesso, ele tem a consciência de que ele é uma peça importante dentro daquele processo todo, mas que ele não conseguiu nada sozinho. E de que, de que o sucesso daquele empreendimento, ele se deve, obviamente, à soma de esforços, e a composição é a força daquela coletividade, né, a qual ele faz parte. Existem vários exemplos, né, exemplos claros, exemplos importantes. Então, o esporte tem essa coisa porque ele tipifica, né, ele ilustra muito bem algumas coisas, mas que são tão do dia a dia de vocês, nas empresas de vocês. Então, por exemplo, quando nós falamos do Michael Jordan, todo mundo fala, poxa, o Michael Jordan, ele, enfim, ganhou tudo sozinho, ele é um máximo, ele é um monstro. Não é verdade. Ele, até o 6º ano de NBA, ele não tinha, de participação dele na Liga Profissional Americana, ele não tinha ganho nada. Mas quando ao entorno dele apareceram jogadores como Scottie Pippen, Horace Grant, tal, etc. e tal, enfim, vários coadjuvantes, se é que nós possamos chamar esses craques coadjuvantes, mas que formaram efetivamente uma equipe forte, ele conseguiu então, com esse talento especial que obviamente ele tem, né, esse diferencial dos títulos. Mas ele só conseguiu esses títulos a partir dessa composição, dessa coletividade. Então isso é uma das provas de que, e ele costumava dizer o seguinte, eu posso até decidir uma partida, mas jamais vou ganhar um campeonato sozinho, porque o campeonato ele depende de consistência, ele depende de resultados ao longo do tempo, que uma pessoa só pode ter uma grande ideia e com isso nós conseguimos fechar um grande contrato. Mas para manter isso tudo, nós vamos precisar de equipe toda trabalhando com aquele objetivo de conseguirmos aquelas metas, conseguirmos os resultados aos quais nós nos propomos. O Magic Johnson, no seu livro, na sua biografia, ele dedica quase que um capítulo inteiro aos backups, quer dizer, aos reservas, dizendo que se não fossem os reservas, o Lakers, time do qual ele fez parte nos anos 70, 80, não teriam tido o sucesso que tiveram, porque a cada dia os reservas vinham ao treinamento para desafiar os titulares a melhorarem a sua performance. Portanto, aquelas peças que poderiam parecer menos importantes na engrenagem eram fundamentais para o crescimento, né, da equipe. Agora, há pouco tempo, o Giovanni até deu algumas declarações muito interessantes. Nós vamos falar de liderança, algumas outras coisas, mas eu quero apenas citar um dos exemplos. A gente costuma chamar aquele lugar onde os reservas ficam de chiqueirinho. Até o nome já é ruim, né? Eu vivi em chiqueirinho a minha vida toda, mas tudo bem. E eu costumo dizer que quem fica ali é muito especial, porque no momento de facilidade, no momento tranquilo, que a equipe está bem, dificilmente ele entra. Né? Eu costumo até brincar para me motivar, dizendo, poxa, eu sou tão bom que eu só vou entrar na dificuldade. Deixa aquele cara que é ruim jogando como titular. Né? É claro que isso era uma grande mentira. Mas o fato é que o reserva só entra na grande dificuldade. Portanto, a importância dele em ter que mudar alguma coisa, né, em reverter uma situação de dificuldade, quer dizer, o quanto essa peça que pode parecer menos importante, é importante nessa engrenagem. Quem acompanhou o Mundial agora de 2002, alguém conhecia o Anderson? E ele entrou no lugar do melhor atacante do mundo, percentualmente falando, nas estatísticas do campeonato, e conseguiu dar uma contribuição enorme e conseguiu nos levar ao título. O Ricardinho, que certamente não tem o mesmo talento do Maurício, o Maurício foi considerado o melhor levantador do mundo, mas a entrada do segundo levantador foi muito importante. Quer dizer, eu digo, o esporte tem dessas ilustrações muito fortes, mas certamente isso se passa no dia a dia de todas as empresas. Né? Pessoas que às vezes não ocupam cargos tão importantes, que são os backups como no esporte, mas que em pequenos ou grandes toques modificam a situação, né, resolvem um problema, criam, né, soluções para eventuais situações que nós vivamos. A questão do trabalho em equipe é tão importante, quer dizer, é tão fundamental para que a gente obtenha sucesso, que essa equipe funcione efetivamente como um time, né, que tem um exemplo que para mim é o mais forte de todos. Em 1976, aliás, vamos voltar 2 anos antes, 74, eu era muito jovem, me contaram, não vi isso de primeira pessoa, mas enfim, a Polônia foi campeã mundial de voleibol masculino. Okay? Então, quando campeões mundiais voltaram para o seu país como ídolos nacionais, como acontece no Brasil, né? As musas e os símbolos sexuais são fabricados numa velocidade enorme. Naquele momento, na Polônia, eles voltaram também como grandes ídolos, etc. e tal.
E o técnico começou a perceber, que eu chamo de fio terra, ou seja, a ligação com a realidade desses jogadores que se tornaram ídolos começou a sofrer uma certa pane. E o fio terra foi se desconectando e eles começaram a se sentir especiais demais. E o ano de 75 foi um ano complicado para a seleção polonesa. Ele começou então a imaginar o ano de 76 era um ano da Olimpíada de Montreal. Como ele poderia, que estratégia ele poderia utilizar para reagrupar, né, para refazer essa equipe que estava se desfazendo. Cada um pensando em promoções pessoais, cada um pensando em quão especial e quão bom ele era, e a importância da coletividade relegada a um segundo plano. E ele então, na cabeça dele, começou, ele que era um cara realmente tecnicamente muito bom, mas com relações um pouco complicadas com os jogadores, ele escolhia o seguinte, ele fazia, no ano de 76, começou o ano, a preparação para a Olimpíada, ele pegava, nós estamos aqui em equipe de treinamento, estamos treinando, escolhe um, de preferência ele escolhia um mais frágil do ponto de vista até de personalidade, um mais tímido, menos seguro, quer que seja, e ele ficava, enfim, acabava com o cara, ele vinha e arrasava o cara, humilhava o cara na frente dos outros. No outro dia ele vinha e fazia a mesma coisa com o outro, também mais frágil, menos capaz, talvez. E aquilo começou a suscitar uma reação, né, dos mais velhos, dos mais capazes, quer que seja, dos mais experientes, de proteção dos mais jovens. Pô, peraí, ô treinador, por que essas coisas? Não tem por que fazer isso. Ele está tentando, não está conseguindo. O fato é que ele começou com esses ataques dele, né, a um, a outro, quer que seja, né, a criar de novo, um vínculo entre os atletas que eles começaram a querer se proteger. Todos queriam se proteger dos ataques irracionais daquele treinador. O fato é que chegou a Olimpíada de 76, Montreal, a Polônia foi aos trancos e barrancos, ganhando 3-2 aqui, 3-2 ali, tal. Chegou a grande final, Polônia contra então toda a poderosa União Soviética. E a União Soviética fez 2-0 ou 2-1, a Polônia vira o jogo, ganha por 3-2. Quando acaba o jogo, como acontece sempre, né, jogadores enfim, se congratulam, se abraçam, se beijam, etc. Tal, pegam o treinador muitas vezes, jogam pro alto o treinador, né? Quando não gosta, deixa cair. Opa, caiu. Mas enfim, no caso dele, ninguém chegou perto do treinador. E como acaba em toda competição oficial, quando acaba a competição, quando acabam as partidas, você tem uma coletiva de imprensa. Sentam-se o treinador, capitão da equipe, das duas equipes, e então os repórteres vêm sabatinar, né, os representantes de cada equipe. E a primeira pergunta que o repórter fez ao treinador foi a seguinte: mas treinador, como é possível que depois de uma conquista como essa, nenhum dos seus atletas tenha vindo abraçar o senhor? Né? Enfim, não te pegaram, não te jogaram para o alto, não te deixaram cair, não fizeram nada. E ele disse: é simples. O único sentimento em torno do qual eu consegui reagrupar esse bando de craques foi no sentimento de ódio por mim. Eles queriam provar para mim que eles eram muito mais do que aquilo que eu dizia para eles. É claro que isso é uma estratégia extrema e que dava certo numa Polônia de uma outra situação política, né? Porque aqui eles teriam, certamente, me pegam no vestiário e me amarrotado, né? Mas o fato é que a importância, e ele foi campeão olímpico, isso é uma coisa que ninguém vai tirar dele, mas o fato é que ele tinha essa questão do trabalho em equipe e da força da equipe como um elemento tão forte que ele colocou, digamos, num segundo plano, a relação até pessoal dele, a relação com os atletas. Ele desfez essa relação, acabou com ela, pensando apenas em refazer, em ter uma equipe unida, em ter uma equipe efetivamente pensando numa única coisa. Que a única coisa fosse: vamos vencer para provar a ele que nós somos melhores do que somos. Não aconselho ninguém a fazer isso, é apenas um pequeno exemplo. Né? Uma outra questão importante, quando a gente fala de trabalho em equipe, eu falei dessa oportunidade que eu tive de assistir ao Warren Buffett falando. E em 1991, se eu não me engano, teve um chamado de madrugada. Ele, que é de Nebraska, teve um chamado, e uma grande instituição da qual ele era parte do conselho de administração estava em grandes dificuldades em Nova York, uma instituição financeira. E ele foi chamado então pela sua credibilidade, pelo seu nome, a vir tomar a frente desse processo, né, e dar uma ajustada naquela situação. E ao chegar lá, né, a primeira coisa que ele fez foi dizer: bom, eu vou tomar conta do processo, do ponto de vista político, vou tentar costurar as coisas para que essa instituição não caia, enfim, não vá à falência, mas preciso contratar um profissional que vai tocar o dia a dia da empresa. Né? Então, eu achei muito interessante a pergunta. A pergunta foi como é que ele escolhia a equipe dele. E ele começou contando essa história.
E ele então disse que durante os próximos dias ele se sentou diante de 10 candidatos à presidência dessa grande instituição financeira americana. E ele falou, é óbvio que todos os 10 eram de formação acadêmica das melhores, todos das melhores instituições americanas, todos tinham uma grande experiência no mercado financeiro americano, todos gozavam de grande credibilidade. Mas o que ele buscava naquelas pessoas e naquele cara que seria talvez o líder dessa equipe que ele estava formando, era algo diferente do que apenas essas qualificações técnicas. Quer dizer, ele queria alguém, como eles dizem, que jamais cut corners, quer dizer, que jamais busquem atalhos ou cortem caminho, mas que saibam que o caminho para o sucesso é um caminho longo, árduo, e que aquela estrada tem que ser percorrida. Alguém que valorize sempre mais o trabalho da equipe, o trabalho ali, do que o próprio. Alguém que entregue mais do que prometeu, ou seja, que faz mais do que apenas fale. Né? E aquilo diz respeito exatamente ao que eu tento fazer também. Do que aquele que vai ali, vai dar uma escamoteada no treino, chega mais tarde, faz assim, tal, esse não serve. Eu tenho que ter realmente essas pessoas com esse tipo de perfil. E dito por ele, obviamente, teve uma ressonância muito grande. Eu fiquei pensando, poxa vida, eu preciso desse tipo de gente também para compor a minha equipe. Então, e um outro técnico americano que dizia uma coisa muito interessante, que dizia, mas que tipo de pessoas você quer na sua equipe? Eu falei, eu quero só PhD. Só PhD para jogar basquete? Poor, hungry e driven, quer dizer, pobre, faminto e absolutamente focado. Esse é o PhD que ele queria. Aquele cara que tem sede, quer dizer, que tem vontade de conquistar as coisas, que tem fome de conquistar as coisas e que tem um foco único. E esses eram os PhDs que o Rick Pitino, que é um dos grandes técnicos de basquetebol americano, tinha em mente para fazer as suas equipes. Vamos ao segundo ponto, que é fundamental, obviamente eles estão todos interligados. Eu só queria depois dizer o seguinte, que eu não falei no início. Essa ideia dessa figura, que devia ser uma roda, e é uma roda, depois vocês vão imaginar uma roda, ela começou o seguinte, nessas minhas procuras e leituras por aí, 2 técnicos em especial me inspiraram muito. Um é o Vince Lombardi, que é dono de uma frase, que até um rapaz outro dia eu tive no programa, não sei quem assistiu, um programa de esportes da Record, terceiro tempo, eu acho que enfim, me convidaram para ir lá, e tinha um rapaz que foi campeão do mundo de fisiculturismo, Júnior, um pequenininho, mas cara muito forte. E lá pelas tantas, o apresentador Milton Neves, acho que é Milton Neves, perguntou a ele o seguinte, mas como é que é o seu treinamento? E você fala, não, eu me inspiro numa frase do Bernardinho, não era minha nada, mas tudo bem. Ele disse, não, mais importante que a vontade de vencer é a vontade de se preparar. Ou seja, vencer, quando você chega na competição, todo mundo vendo televisão, o jogo, todo mundo quer ganhar. Mas a grande vontade, durante todo aquele tempo de preparação, quando você acorda de manhã cedo, você está com dor, não sei aonde, você tem que trabalhar, tem que treinar, quando ninguém está vendo, você está lá no escritório de madrugada, e vira a noite, se prepara, ter essa grande vontade é mais importante do que apenas a vontade de vencer no final das contas. Quer dizer, a vontade de se preparar é mais importante do que isso. E isso é uma frase do Vince Lombardi. Atribuíam aí a frase de que só o que importa é a vitória. E ele dizia que não, mais importante do que isso é a vontade de se preparar. E um outro técnico chamado John Wooden, que foi técnico da UCLA, que é a UCLA nos Estados Unidos, Universidade da Califórnia em Los Angeles, que foi durante 11 anos seguidos campeão universitário americano. Ele desenvolveu uma figura que era a pirâmide do sucesso, onde ele colocava uma série de fundamentos que formavam a base dessa pirâmide até chegar ao cume dessa pirâmide, até o ponto máximo da pirâmide. E eu, inspirado nessa pirâmide, criei o que eu chamo de roda do sucesso, porque a pirâmide me trazia uma ideia, uma noção de estática, uma coisa meio de parada, e a roda me traz exatamente essa sensação de dinamismo, de movimento em que o mundo atual em que nós vivemos. Portanto, essa questão da roda, digamos, o desenvolvimento da pirâmide para a roda, me parece uma coisa bastante propícia para o mundo atual, onde as coisas acontecem numa grande velocidade. E ela me traz essa questão da roda, a noção que eu acho que é fundamental, de que nunca se é, sempre se está. O Brasil é campeão do mundo. Não, o Brasil está. Daqui a 4 anos vamos ter outro. E ano que vem, se não for bem na competição, já esqueceram que é campeão do mundo, vão dizer que é um país derrotado. O cara é líder de mercado. Não, ele está. E se ele não tomar muito cuidado, se ele é líder de mercado, portanto tem um percentual maior de mercado a ser protegido, é desse líder que vão tomar mercado. Portanto, ninguém nunca é, sempre se está. E o mais importante está por vir. Mas vamos ao segundo ponto dessa roda, que está ali, liderança. É fundamental que nós tenhamos líderes fortes. E eu não acredito numa liderança única, ou jamais numa liderança despótica, no sentido de um déspota ali, de um centralizador que queira fazer tudo. É claro que a decisão final cabe a alguém, mas certamente antes disso, dando importância à opinião, à participação de todos. E eu não acredito que qualquer pessoa, muito mais importante do que
querer ser seguido, a liderança tem muito mais a ver com as pessoas quererem seguir você, se disporem a seguir você, porque você tem uma postura correta, porque você é um grande trabalhador, porque você é uma pessoa competente, porque você tem valores que inspiram essas pessoas. Isso é liderança. Aí eu sou líder porque me colocaram como técnico, portanto, tenho que fazer aquilo que eu quero. Se não houver um grande trabalho de convencimento, e o convencimento, na minha opinião, só vem com a participação, se nós vamos traçar uma estratégia para o ano que vem, para a nossa empresa, eu tenho que ouvir, todos têm que se sentir participantes dessa estratégia que nós vamos traçar. Caso contrário, se vocês não estiverem convencidos de que aquela é a melhor estratégia, no momento de dificuldade, certamente vocês não seguirão aquele que é chamado de líder, né? E como liderar, como motivar, é uma questão também um pouco, eu acho que caso a caso. É importante que a gente tenha conhecimento, que a gente conheça as pessoas. O Colin Powell diz o seguinte, que o momento em que os seus soldados deixarem de vir a você, né, é o momento que você deixou de liderar. Porque ou eles não têm mais confiança em você, ou ele acha que você já não se importa mais com os problemas deles, quer dizer, com eles. Então é importante que a gente tenha esse contato, que a gente conheça, para que a gente possa liderar. Até porque liderança e motivação, que estão muito próximas, muito unidas nessa história toda, né? Não existe uma fórmula para isso. Existem casos e casos. Né? Aqueles que você desafia, ele gosta de desafio. Aqueles que você tem que incentivar, porque ao se sentirem desafiados, eles se retraem. Então existem 1000 formas de você motivar. Formas, portanto, de você liderar e inspirar essa equipe. Ainda na liderança, em 2000, em Sydney, eu tive a oportunidade de assistir um filme sobre a vida do Michael Jordan. E perguntaram a um treinador dele, logo no início de carreira, foi treinador dele no início da carreira dele, perguntaram a ele o seguinte, mas como é comandar uma equipe que tem um jogador como o Michael Jordan? Né? Pode ser que em algum momento, depois de uma parlamentação grande, de uma grande discussão, a palavra final seja minha. Mas no processo, né, eu contribuo da mesma forma que todos. Então acho que isso dá uma noção de, ok, vamos seguir esse cara porque ele está com a gente. É muito feliz, olha, remem vocês e eu fico aqui sentado. Não, vamos remar juntos. Né? Então acho que isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Na questão de motivação, eu tenho algumas histórias muito interessantes. Quando eu falei essa questão de incentivar, ou de cobrar, ou de instigar, né, de você desafiar a pessoa, eu quando comecei a jogar vôlei, eu comecei a jogar vôlei no Fluminense, no Rio de Janeiro. E eu tinha um treinador, né, um senhorzinho, escurinho, pequenininho, que era uma pessoa assim fantástica. Né? Não tinha formação acadêmica nenhuma, mas tinha uma sensibilidade que depois eu aprendi a admirar como ninguém. E eu jogava, meu irmão mais velho jogava comigo. Eu tinha uma grande vontade e um talento limitado. Ele tinha um grande talento e uma vontade nenhuma. E como todo bom irmão, tá jogando junto, aquela coisa toda, pela intimidade, você briga. Discute, briga. Eu brigava pra burro já. Cobrava dele, pô, vai na bola, não sei o que tal. E ele, não é saco, tá. E toda vez que nós brigávamos, o treinador me mandava embora. Bernardinho, vai pro banho. Eu ia embora arrasado, chutando tudo, rasgando a camiseta, ia pro banho, tomava banho e ia embora para casa. Anos depois, isso aconteceram várias vezes. Anos depois, já como treinador, eu perguntei a esse meu guru, chamava-se Bené. Chama-se Bené. Ele hoje está na casa de repouso e nós, ex-atletas, mantemos ele lá, enfim, damos a condição para que ele esteja bem. E eu perguntei a ele, mas Bené, por que toda vez que eu brigava com meu irmão, que não queria nada, né, você me mandava embora? Ele falou, é simples. Se eu mandasse ele embora, ele nunca mais voltaria. Eu queria que ele jogasse. Eu mandava você embora, e você voltava no dia seguinte com mais vontade de mostrar para mim que você queria muito. Né? Quando eu contei essa história, eu fui uma vez, participei de um encontro no Martins Distribuidora, lá em Uberlândia. E eu contei essa história lá, e o filho do seu Martins me presenteou com um livro de Confúcio, que traz uma história muito semelhante. Né? Que um jovem chinês vira para o mestre chinês, aliás, como todos os mestres chineses, e pergunta, mas mestre, eu devo colocar em prática aquilo que eu acabei de aprender? E o mestre disse, não, meu filho, seu pai e seu irmão mais velhos ainda são vivos, portanto, espere. Um segundo jovem perguntou ao mestre, mestre, e eu devo colocar em prática aquilo que eu acabei de aprender? E o jovem disse, pratique-o imediatamente, o mestre disse. Um terceiro jovem intrigado perguntou, mas mestre, um jovem pergunta se deve aplicar e o senhor diz que ele não faz. O segundo jovem, ao perguntar se deveria treinar aquilo que aprendera, o senhor disse, pratique imediatamente. Isso é simples, meu filho. O primeiro jovem é impetuoso, é voluntarioso, por isso eu contenho. O segundo é lento, por isso eu instigo. Então essas são as formas de motivar, e nem todo sabe precisa ser chinês, porque o nosso treinador lá fazia da mesma maneira. Uma outra forma de motivação interessante, né, diz respeito ao seguinte, quando você é uma liderança muito dura, eu tive a oportunidade em 1994, meu primeiro ano da seleção feminina, né?
eu dava dura nas meninas direto. E aí nós estávamos jogando um torneio na Suíça, numa cidadezinha chamada Montreux, que é muito conhecida pelo Festival de Jazz de Montreux. E ela fica às beiras de um lago, Lago de Le Mans. E era março, estava bem frio ainda, o lago semi-congelado. E na nossa estreia, nós tínhamos começado a treinar há pouco tempo, nós perdemos para a China por 3-1. Quando acabou o jogo, aí eu, muito calmamente, daquela maneira fleumática, me dirigi ao vestiário. A diferença do vestiário do masculino e feminino é essa. No masculino você entra chutando a porta e entra. No feminino você fica meia hora lá. Tac, tac, tac. Posso entrar? Elas não. Quando perde, então, me deixou uma hora fora para esfriar a cabeça. O fato é que depois de uma hora, não deixaram eu entrar, eu fui no lago, tomei um ar frio, voltei e deixaram eu entrar. Quando eu entrei, elas estavam todas abatidas, né? Chutar cachorro morto é covardia. Eu falei, deixa eu ficar calmo, né, tal. Quando ele terminou, ó, moçada, vamos treinar, vamos fazer, vamos acontecer. E tem mais. Esse torneio era um torneio de 8 equipes. Nós tínhamos ainda 7 partidas. E você tinha que, de alguma maneira, nós jogaríamos para chegar à final de novo com a China em algum momento. E nós vamos ganhar esse torneio. Então vinha assim com um discurso meio de motivacional, mas a motivação era de ralação. Treinamos. Vocês terem uma noção? Há uma reunião técnica antes do torneio, onde os treinadores sentam para dividir horário de treinamento. O técnico americano que não me conhecia, porque era o meu primeiro ano à frente da seleção feminina, perguntou, mas Bernardo, você trouxe 2 equipes? Porque é muito treino. Eu falei, não, a gente está começando o trabalho, a gente treina muito. E treinamos. O fato é que nós fomos ganhando, semifinal contra a Cuba, ganhamos. Chegamos na final de novo contra a China, que tinha batido a Rússia. Só que eu tinha cometido como é que eu diria, um engano. No dia que eu entrei no vestiário, depois da primeira derrota, eu disse era o seguinte, tem mais, depois daquela minha promessa, que nós vamos ganhar, que nós vamos fazer, inflamado, eu disse, se nós ganharmos, eu vou dar um mergulho naquele lago lá. E o lago estava semi-congelado. Tá maluco, vai morrer, pneumonia e tal. O fato é que nós fomos indo, e não se falava no lago, e eu quietinho também e tal. E acabou o jogo, Brasil 3-1 na China, campeão da Liga. Eu pensei, pô, vamos, né, me pegar, passar, jogar pro alto. E elas, largou. Primeira coisa. É muito simples motivar, né, as pessoas. Quando você faz com que elas sofram, elas vão depois dar uma volta e você vai ter que mergulhar. Eu mergulhei. Como é um trabalho em equipe, fui eu e a comissão técnica inteira. Sozinho era sujeira. E a última história de motivação, para a gente sempre ligado ao esporte, obviamente, passarmos para o próximo ponto. Eu li uma biografia, eu estou sempre lendo biografias, eu me interesso muito por isso, de um rapaz negro, americano, nascido no estado do sul dos Estados Unidos, no ano de uma segregação ainda, nos anos 50, e o garoto era muito pobre. Em um determinado Natal, ele tinha um grupo de amigos, né? Os amigos todos ganharam uma bicicleta, e ele sabia que os pais dele não tinham condição de dar uma bicicleta para ele, né? E ele então ficou triste, poxa, desesperado, os amigos saindo de bicicleta, ele não podia mais, né, conviver, compartilhar esses momentos com os amigos dele. E como acontece nos Estados Unidos, no verão, a garotada vai trabalhar. Ele foi trabalhar no mercado, era um menino forte, carregar caixa para cima e para baixo, no supermercado e tal, no mercado lá da cidade dele. Conseguiu juntar um dinheirinho, o pai com esforço também, então juntaram, né, enfim, esses esforços, ele então conseguiu comprar a bicicleta no final do verão. E se sentiu de novo mais feliz dos jovens, afinal de contas ele foi reaceito na sua turma, passeava de bicicleta todo lado. Um determinado dia, deixou a bicicleta embaixo de casa, falo dos anos 50, início dos anos 60 nos Estados Unidos, não deveria ter muito problema deixar a bicicleta embaixo de casa, né? Hoje eu não aconselharia ninguém deixar, mas enfim, naquele tempo. E ele, para sua surpresa, no dia seguinte, ia acordar, tinham roubado a bicicleta dele. E desesperado, correu a vizinhança toda e a bicicleta tinha desaparecido. E foi dar queixa na polícia, e esse fato até suscitou a entrada dele, o ingresso dele no esporte. Né? O sargento que, enfim, registrou a queixa dele, tinha um grupo de boxe que ele treinava, viu o garoto, né, o biotipo do garoto, falou, não, você vai treinar boxe comigo. Não acharam a bicicleta, mas ele ganhou um atleta, né, ganhou um boxer. E esse rapaz, que foi se tornando um craque no boxe, dizia que cada vez que ele entrava no ringue, ele imaginava que o rival dele fosse o cara que tinha roubado a bicicleta dele. Ele ia lá e, bum, detonava o cara. O fato é que, claro, ou você é irresponsável, quando você entra num ringue, quando você entra numa partida, quando você entra numa decisão, você sente aquela ansiedade, um pouco de medo, um pouco de temor, o que é que seja, e aquilo vai passando quando você vê que... Mas o fato é que ele, enfim, congelava o medo dele, imaginando que o cara tinha roubado a bicicleta dele. Né? E esse cara nada mais nada menos se tornou do que o Cassius Clay, e ele conta isso nas memórias dele. E eu costumava contar essa história seguinte para as meninas. Olha, as cubanas roubaram nossa bicicleta. Vamos lá. Não contei isso não, porque senão nós queríamos briga o tempo todo. Eu falei só um dia só. Aí deu briga por uns 2 anos. Enfim, essa foi uma outra forma que ele achou de se motivar. E vamos ao próximo ponto.
que diz respeito à perseverança, à obstinação, que obviamente é uma característica que todas as pessoas e empresas de sucesso têm, né? E tem um fato que eu acho que é dos mais significativos, tem alguns que são importantes, mas existe o maior jogador de voleibol de todos os tempos, na minha opinião, foi um americano chamado Kurt Kiral. Esse cara ganhou 3 medalhas de ouro em 3 Olimpíadas diferentes, 2 na quadra e 1 na praia. E ele chegou à Itália no ano de 1990 para jogar a Liga Profissional Italiana, e o time dele, ele estava muito mal, porque estava vindo da praia, não estava adaptado ao voleibol de quadra naquele momento. E o time dele teve um torneio chamado Mundialito de Clubes, que é o Mundial de Clubes, e o time dele estava indo muito mal. Acabou ficando em 4º lugar. Quando acabou o jogo, né, os italianos, né, vamos embora, da equipe dele, ele um outro americano e os outros todos italianos. Vamos embora, porque acabou, vamos comer um macarrão e tal, coisa. Não, nós vamos ficar aqui para assistir todos os outros no pódio e para nos lembrarmos desse momento. O quão doloroso é ficar fora do pódio, para que a gente, cada dia que a gente volte a treinar, a gente se lembre disso e treine ainda mais, e melhore, e veja. Vamos sentir esse amargo sabor para que a gente se lembre dele e continue lutando, para que a gente continue, né, na nossa caminhada. Depois acabou sendo campeão italiano, campeão da Copa, enfim, campeão de tudo que possa imaginar. Mas essa era a mentalidade desse grande obstinado, que tinha, assim, características físicas de um atleta normal, não era um superdotado, mas tinha essa força mental que poucos atletas tinham, esse é o diferencial desse grande jogador. E existe um outro fato, que aí é de um grande político internacional, ministro da guerra da Inglaterra, na época da Segunda Guerra Mundial, Churchill, que foi convidado a participar. Isso, para mim, é muito ilustrativo como a questão da perseverança. Ele dizia, inclusive nos seus discursos, de que orações e esperança eram muito bem-vindas, mas que nós teríamos que pagar um preço caro pelas vitórias. Afinal, o sangue dos nossos filhos ingleses, né, nas batalhas na Segunda Guerra Mundial. Mas ele foi convidado para fazer um discurso de formatura numa escola. E o diretor, ao receber a resposta dele aceitando, né, esse convite de vir à escola fazer um discurso para os seus alunos, ficou empolgadíssimo. O diretor, que era um grande fã, que tinha vivido a guerra e tinha como grande ídolo, grande estadista, né, seu grande guru, o Churchill, ficou empolgadíssimo com essa possibilidade. Os alunos acharam muito interessante, tal, e o Churchill, lá com o cachorrinho dele, subiu, chegou ao púlpito e foi então fazer o discurso dele no dia da formatura. E ele disse o seguinte aos alunos: nunca desistam. Pegou o cachorrinho e sentou. E os alunos ficaram esperando que ele dissesse mais alguma coisa. E o diretor, em lágrimas, achando que aquilo era exatamente o resumo da história do ser mais persistente e obstinado, né, que ele tinha visto enfim, acompanhado durante a vida dele. E eu acho que essa realmente é a figura mais importante que a gente tem que ter, né? Nós vamos ganhar, nós vamos perder, mas o mais importante é que nós vamos ter a oportunidade de fazer de novo. Existe um técnico americano que diz o seguinte, que os técnicos de esporte vivem num mundo de preto e branco, não tem cores ainda. Ou você ganha ou você perde. Ou está tudo muito escuro, breu total, você está, enfim, angustiado, ou você está feliz com a vitória. E eu costumava imaginar que eu era o mais infeliz, o mais miserável dos homens quando eu perdia. Até que eu descobri o seguinte: eu seria muito mais miserável se eu não tivesse a oportunidade de tentar de novo. Se eu não tivesse a oportunidade de ter a equipe ainda para treinar e tentar de novo alguma coisa, né? E o momento que a gente pôde colocar em prática isso, foi bem recente a coisa, quando nós perdemos a Liga Mundial, aqui no Brasil ser segundo é complicado. Críticas de todos os lados, pessoas falarem e tal. Mas perdemos a Liga Mundial contra a Rússia aqui no Brasil e um mês depois nós tivemos a chance de voltar a lutar. Poderiam ter perdido, mas só ter essa chance já era uma coisa muito especial. Então voltar com mais disposição ainda e com mais ainda. E isso foi realmente, essa é a coisa que eu acho que é muito importante e que os vencedores têm, essa característica da obstinação, da perseverança, de jamais desistir. Vamos a outro ponto, que obviamente está absolutamente ligado à questão de equipe, liderança, isso que é o comprometimento, certo? A cumplicidade que se cria, enfim. Sem isso nós não temos uma verdadeira equipe, sem isso nós não temos um verdadeiro time, uma verdadeira empresa trabalhando por um único objetivo. E esse coisa do comprometimento é aquela historinha, né, do frango e da galinha e do porquinho, né? Então um estava envolvido, outro estava comprometido. Eles queriam fazer uma empresazinha de café da manhã. A galinha estava envolvida, que ela ia dar os ovozinhos, né? O porquinho estava comprometido, porque queria dar o bacon, né? Esse estava realmente comprometido. Mas o importante é que exista realmente o comprometimento de todos. Então, sem a questão do comprometimento, se não se cria essa cumplicidade, dificilmente você vai ter os momentos importantes, né? No momento da guerra, cada um vai fugir para a sua trincheira e cada um vai ver o seu. É importante que nós estejamos efetivamente comprometidos com aquilo que nós
nos dispomos a fazer. Vamos aqui para a gente fechar a nossa roda, perdão. No início eu traduzi como ética de trabalho, mas mais apenas do que isso, também são hábitos positivos de trabalho, quer dizer, é um contexto geral. Muitas vezes, quando a gente consegue, eu costumo dizer que uma das coisas mais perigosas que qualquer pessoa pode, uma das armadilhas mais perigosas e mais comuns que as pessoas caem, e não precisam ser só pessoas, ídolos esportivos, não, as empresas também caem muitas vezes nisso, são as armadilhas do sucesso. De modo geral, nós começamos a negligenciar os nossos hábitos de trabalho, a gente já não chega tão cedo, a gente já não se prepara tanto, a gente já não sai tão tarde, a gente já abre mão de uma série de coisas que foram essenciais para que a gente chegasse àquilo ali. E também ligando essa questão da ética do trabalho, um dia eu estava conversando, enfim, com um grupo de pessoas, e eles falaram, não existe travesseiro mais macio do que uma consciência tranquila. E as pessoas falaram, mas por exemplo, o Maradona, que foi um craque, foi um tal, mas e a ética e tal, é uma coisa meio discutível. Eu falei, mas será que no conjunto da obra Maradona, ele foi uma pessoa de sucesso como nós, ele nos inspira no seu conjunto? Se nós falamos de talento, certamente ele inspira a todos, mas talento, será que nesses outros componentes todos nós temos nele um ídolo ou uma pessoa que é referência para que a gente desenvolva o trabalho? Essa é a minha pergunta. E ligada a isso, a questão dos hábitos de trabalho, essa questão da perseverança, eu costumo sempre fazer essa pergunta às minhas equipes. Eu me lembro sentado às vezes com as meninas e perguntava, vem cá, qual é o pior dos sentimentos que uma pessoa pode sentir? Aí uma respondia a tristeza, o outro a angústia, ou a dor, o que é que seja. Mas esses são sentimentos, na minha opinião, quer dizer, que não diz, são sentimentos, não dependem da gente, quer dizer, é uma coisa que vem de fora. Você sente tristeza às vezes porque um fato qualquer aconteceu que te fez ficar triste. Porque alguma coisa que você não tem domínio sobre ela te fez ficar triste. E eu dizia para assim, o pior sentimento que a pessoa pode sentir é o sentimento do arrependimento. É o sentimento de, se eu tivesse feito, se eu tivesse me preparado, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse aberto mão disso ou negligenciado nesse aspecto. Em contrapartida, o sentimento mais importante, que eu acho que no que diz respeito ao sucesso e à vitória, como a gente fala muito, que é o deserve victory, quer dizer, merecer a vitória, é o sentimento do merecimento. E nós temos que trabalhar para que a gente se sinta merecedor daquilo que a gente está conquistando. Então é como se naquela reta final, quando o cara vai correr a maratona, eu tinha um amigo que corria a maratona, mas corria como hobby. Então ele dizia o seguinte, Bernardo, são 42.195 metros. Nos 195 metros final, um monte de gente me passava, porque os caras estavam correndo atrás de um prato de comida, e para mim aquilo era apenas um hobby. Eu não me sentia merecedor daquela posição melhor do que aqueles outros que tinham lutado tanto para conseguir aquele algo mais. Então a questão do merecimento é uma coisa muito importante, e que nos dá força para continuar, e que nos dá força para, nos momentos de dificuldade, seguir lutando. Então eu acho que isso é muito importante. Essa minha roda aqui, que eu creio que não está muito roda, mas ela devia ser uma roda, obviamente ela gira em cima de uma estrada, que é a estrada do planejamento, que deveria estar aí, mas está todo o trabalho que o disquete que eu trouxe é antigo, mas tudo bem. Mas é o planejamento. Sem planejamento, sem objetivo lá na frente, nós não vamos a lugar nenhum. Nós vamos fazer uma série de esforços que, de repente, não vão estar alinhados da forma como deveriam estar. Tudo aquilo que nós fazemos, treinamentos individuais, treinamentos coletivos, técnicos, existe um planejamento para que a gente possa chegar nos momentos importantes, ou onde nós queremos chegar, da melhor maneira possível. As pessoas perguntam, poxa, mas foi fantástico o teu planejamento, você chegar em segunda Liga Mundial e ganhar o Campeonato Mundial. Não existe planejamento tão minucioso, eu não sou capaz disso tudo. Eu queria ganhar os dois, ganhar um já foi bom. É claro que nós queríamos chegar na melhor forma possível, mais próximo do campeonato. Eu duvido que alguém, de forma científica, até porque nós não lidamos com robôs, nós lidamos com pessoas que vivem momentos diferentes. Por exemplo, nós estamos no Campeonato Mundial e, obviamente, alguém pode ter algum problema pessoal. Alguém adoece na família e compromete um pouco a performance daquele atleta. Então são coisas extrínsecas, coisas que fora do nosso domínio que eventualmente podem comprometer o nosso trabalho. Mas, obviamente, o planejamento é algo fundamental para que a gente possa monitorar todos esses aspectos que são fundamentais, na minha opinião, para que a gente possa ter uma equipe, ter uma empresa, ter um time de sucesso. Então, dito isso, que, enfim, é basicamente aquilo que eu vim dizer. Eu acho que já até falei demais. Eu queria poder interagir com vocês. Se há perguntas, se há dúvidas, se há curiosidades que vocês querem saber, eu estou aqui à disposição de vocês.
gostaria de pedir a vocês que encaminhem as perguntas para as moças que vão estar passando. O Bermudes e eu vamos fazer uma seleção e nós vamos fazer as perguntas para o Bernardinho, mas eu gostaria de pedir a vocês que caprichem nas perguntas, porque nessa conferência nós tivemos uma oferta de um empreendedor de fazer a transmissão da conferência wireless ao vivo, e nós temos no momento quase 3.000 pessoas assistindo a palestra conosco, através do site das organizações que estão promovendo a conferência. Enquanto vocês preparam as perguntas, porque agora a responsabilidade é maior, eu gostaria de pedir ao presidente do SEBRAE que fizesse alguns comentários. Acho que nós ouvimos aqui conceitos que o SEBRAE vem trabalhando bastante, fazem parte também, eu acho que da filosofia de trabalho da Endeavor e da Amprotec. Então, eu gostaria muito que você nos desse o prazer. Bem, boa noite a todos. Eu queria, antes de fazer o comentário, dizer da importância desse evento de acontecer aqui em Maceió e, ao mesmo tempo, não na condição de parceiro, mas na condição de alagoano, agradecer a Amprotec, agradecer a Endeavor pelo fato de ter sediado aqui em Maceió um evento tão importante para marcar questões do empreendedorismo. E, por outro lado, dizer do quanto aqui nós aprendemos com o Bernardinho as lições de que o esporte é também um ato de empreender, ou é, sobretudo, um ato de empreender. Todos os paralelos que ele traçou entre o esporte e uma organização, e seja essa organização, isso é válido para qualquer tipo de organização, estatal, privada ou não governamental, pressupõe, antes de tudo, a questão do ser humano. Nós insistimos sempre, todos nós aqui, do quanto de que a alma das empresas, a alma das organizações se faz não pelos bens materiais, não pelo patrimônio. Isso é particularmente verdadeiro na medida em que nós estamos vivendo a era do conhecimento, a revolução do conhecimento. Passamos pela revolução agrária, passamos pela revolução industrial, passamos pela revolução das próprias comunicações que precedeu a era do conhecimento, e cada vez mais o material humano, o capital humano, ele será importante para que as empresas se tornem e se mantenham vencedoras. Eu acho que outra coisa que se colocou aqui é que isso é um processo, não existe um estágio final a ser atingido, mas exige uma evolução constante e permanente. E, finalmente, para não me alongar muito, destacar de que esse capital humano se não forma um capital social, entendendo o capital social como a capacidade das pessoas fazerem coisas coletivamente, ou, de uma forma mais direta, trabalhar em equipe. E aí, eu puxo o assunto, eu trago o assunto para a seara das pequenas empresas. Isso é tão verdadeiro dentro das empresas, ou seja, intra-organizacional, como também é verdadeiro para a própria sobrevivência da empresa, da pequena empresa, que depende da relação com o seu mundo, com o seu ambiente. Pequenas empresas isoladamente, elas não têm futuro. Onde nós assistimos os melhores exemplos de economias bem-sucedidas, desenvolvidas, mas desenvolvidas não apenas no aspecto do aumento do capital material, econômico, financeiro, mas no sentido de que também houve um crescimento ambiental, cultural, político, por além do material. Ele se deu porque as populações, as sociedades tiveram capacidade de cooperação. Isso é um ensinamento muito grande para nós aqui de Alagoas, para nós que estamos no Nordeste. Por vezes nós construímos sociedades muito verticais,
né, no sentido de que elas são extremamente hierárquicas, né, e segregadas. E, na verdade, para que a gente trabalhe, né, o desenvolvimento do país, da região, do Estado, e entendendo que esse desenvolvimento passa pela geração de oportunidades para todos, e que essas oportunidades, cada vez mais, elas deixam de ser uma carteira de trabalho assinada e passa a ser um ato de empreender, né? Ela depende muito de aumentar essa capacidade de cooperação que vem da confiança, das relações de confiança. Isso é o que permite que as pequenas empresas compartilhem compras, façam compras coletivas, façam vendas coletivas, assistência técnica coletiva, marketing coletivo, crédito coletivo, e fazendo isso as pequenas empresas rompem o seu diferencial que as separam da grande empresa, que é a questão da escala, né? Ou seja, o associativismo, ela rompe, né? A prática associativa rompe o diferencial de competitividade que separa a pequena da grande empresa. E preserva, finalmente, né, as características fundamentais de um pequeno empreendimento, que é a sua agilidade, a sua flexibilidade, a sua criatividade. De modo que tudo que o Bernardinho nos ensinou aqui, né, casa em tudo com o que nós estamos buscando fazer a nível do SEBRAE enquanto organização. E eu digo aqui, cercado pelos dois lados, né, de dois conselheiros do SEBRAE Nacional, o Bermudes e o Luiz Otávio, e do nosso Geminiano Jurema, que preside o conselho aqui em Alagoas. Talvez tenha estendido demais, mas eram esses meus comentários. Eu acho que é o tempo também das pessoas escreverem as suas perguntas. Obrigado. Nossa, jogou um monte. Uma pergunta excelente aqui, muito curta, direto ao ponto, e eu acho que é fundamental para os empreendedores. Como é que você estabelece as metas do planejamento? Você falou sobre esse tema no final da sua palestra, e é um ponto super importante. Então, eu queria que você desenvolvesse um pouco mais, Bernardinho. Tá. É claro que as metas a serem atingidas, elas dependem da nossa capacidade. Se eu tenho um time, quer dizer, no caso, se eu tenho uma empresa com condições de se capitalizar, quer dizer, com condições de buscar recursos no mercado, portanto, se eu tenho uma empresa que tem, no caso do meu time, com um potencial ali humano, um potencial de matéria-prima muito grande, as metas serão umas, senão serão outras. Os resultados eles serão em função daquilo que eu tenho. No nosso caso especificamente, onde nós, não é que nós só dependamos do nosso material humano, ou seja, dos jogadores, porque é uma série de contingências, por exemplo, a possibilidade de treinamento, condições de treinamento. Há hoje no voleibol, que no esporte de uma maneira geral, também um nível de cientificidade muito grande, que os estudos das equipes adversárias. Você mandar alguém espionar na Europa tem um custo, e às vezes as confederações não têm capacidade para custear tudo aquilo que, na minha opinião, seria o ideal. Nós do voleibol vivemos num certo oásis dentro do esporte, e nós temos boas condições, temos excelentes parceiros e temos condições de brigar com aquelas equipes, aquelas empresas, que são as equipes adversárias, nos maiores países do mundo. Então, eu acho que as metas todas elas são colocadas em função da nossa capacidade de produção. Eu acho que nós hoje temos um potencial humano X e um trabalho desenvolvido nas bases que nos permite sempre colocar metas elevadas. Eu acho que é importante também que a gente não coloque metas infactíveis, não factíveis, porque isso certamente pode levar a uma desmotivação, né, a um sentimento errado de fracasso, não é verdade? Então, hoje, por exemplo, a nossa missão, quando eu cheguei à seleção feminina, eu tinha a seguinte ideia: nós tínhamos um bom time, ou um bom grupo de meninas, um bom grupo de atletas, mas que não atuavam como um time, ou ao menos não tinham a sinergia necessária, não trabalhavam com um foco comum. Nós criamos a seguinte missão: nos próximos anos nós estaremos entre as 3 primeiras equipes do mundo em todas as competições que nós nos apresentarmos. Durante 7 anos nós falhamos uma única vez na obtenção dessa meta, que foi no Mundial de 98. Entre 94 e 2000, em todas as oportunidades, a equipe esteve entre os 3 primeiros. Então nós tínhamos uma missão clara, uma meta
um objetivo claro em cada temporada, dependendo do tipo de campeonato, e nós trabalhamos em função daquelas metas. Então é importante que você, né, conhecendo o capital que você tem à disposição, seja ele humano, seja ele econômico, financeiro, o que quer que seja, mas que você tenha à disposição, que você coloque essa meta, né, em prazos curtos. Eu acho importante que você tenha um prazo curto, que você tenha uma política de longo prazo, mas um prazo curto onde você possa, a partir daquele período, reavaliar, né, monitorando com os resultados que você tenha e redirecionar o investimento, redirecionar o trabalho em função de um resultado obtido de uma forma ou de outra. Mas é fundamental que você tenha metas ambiciosas, ao mesmo tempo factíveis, em função do estudo que você faça da sua própria capacidade. Então, como técnico, como os adversários, no caso empresarial, os concorrentes, né, participam do processo de busca de excelência por parte do time? Eu acho que nós temos que entender os nossos adversários, no caso, nossos concorrentes, como é um fator de motivação. Lá atrás, quando eu cheguei à seleção feminina, eu tinha a seguinte ideia, de fazer com que os jogadores defendessem como as asiáticas, bloqueassem como as russas e atacassem como as cubanas, com o sistema ou com a criatividade do brasileiro. Então eu tinha essas metas, quer dizer, e colocava nesses pontos fortes dos nossos adversários uma meta. Se nós temos empresas que, na nossa opinião, são mais ágeis, eu tenho um sistema melhor num determinado ponto de atuação dela, vamos tentar, né, usar esse sistema. Se nós temos um outro que é de uma outra forma, quer dizer, não vamos copiar ninguém, vamos melhorar aquilo que existe aí no mercado para ser melhorado. Então a nossa intenção era colocar esses fundamentos que eram muito fortes dos nossos concorrentes no nosso dia a dia, mas usando um sistema que, na minha opinião, fosse melhor. E, obviamente, adequando às nossas possibilidades. Agora, eu vejo sempre os nossos concorrentes como um fator gerador de motivação. A melhor coisa que podia ter acontecido para a gente era poder jogar de novo contra a Rússia. Para a gente aquilo era uma motivação a mais, embora a Rússia fosse um time muito forte. Até uma pequena curiosidade, eu li quando nós perdemos a Liga Mundial, né, uma parte das pessoas acompanha, então eu posso falar assim um pouco de detalhes, um colunista no Rio disse o seguinte, de forma errada, quer dizer, a crítica era válida, até achei que ela foi até branda, que a nossa frustração foi não ter jogado bem. Então, o nosso fracasso, para nós era um fracasso, não uma derrota, mas não ter jogado bem. Acho que isso que é importante, né? O sucesso está vinculado a jogarmos no nosso limite. E esse colunista diz o seguinte, a Rússia perdeu quando podia perder. Como quem diz, olha, e o Brasil ganhou quando não interessava, porque nós tínhamos ganho da Rússia na fase de classificação aqui em Recife, aqui perto. Ele estava errado na sua análise. Você veja como é que a questão psicológica funciona aí. Nós ganhamos quando podíamos perder, então nós estamos tranquilos. Olha, a derrota não significaria muito naquela fase. E a Rússia perdeu no momento em que não podia perder. A Rússia só se classificou para as finais da Liga Mundial porque a Espanha perdeu para a Holanda. Então a Rússia só entrou, a Rússia se viu fora da Liga Mundial porque tinha perdido para a Espanha. Quando a Espanha perdeu, ele voltou à Liga Mundial, quer dizer, voltou a estar nas finais. Então ela chegou nas finais em Belo Horizonte muito tranquila, como quem diz, olha, já vi a cara da morte, agora o que vem é lucro. E nós na obrigação de termos que ganhar em casa. Uma outra coisa que eu acho importante, que dá para se fazer um paralelo, eu acho, que é o seguinte, às vezes, é muito difícil você ser líder às vezes, ser cobrado como tal. Quantas equipes brasileiras saíram do Brasil como favoritas e voltaram vitoriosas? A pergunta que todos nós acompanhamos, futebol, né, em todos os esportes. O Brasil foi pentacampeão, mas quem é aqui que achava que o Brasil fosse pentacampeão pelo histórico recente, né, anterior à conquista? Né? Eu não duvidava da competência do treinador, dos jogadores e tal, mas o momento não nos levava a crer aquilo. Dificilmente uma equipe que saia do Brasil com esse peso do favoritismo volta campeão. Por isso que eu digo, mais do que o ineditismo, esse foi um título inédito, eu acho que essa equipe mostrou força ao sair daqui como um dos grandes favoritos e voltar campeão. Isso mostra realmente a força da equipe. E essa é uma característica do líder que se mantém líder. Ele é o favorito das pesquisas, ele é o líder de mercado e ele se mantém como tal porque ele tem a força da sua equipe que trabalha constantemente para que aquilo aconteça. Boa noite. Boa noite. A estrela aqui é o Bernardinho, mas eu fui intimado aqui pelo presidente Sérgio Moreira de que eu tenho que me desculpar porque eu vou precisar sair. Na verdade, eu quero dizer da satisfação de nós alagoanos de estarmos recebendo aqui
esse seminário tão muito bem organizado, e dizer do meu prazer estar recebendo aqui principalmente o professor Bermudes, esse grande presidente da Protec, e grande conselheiro do Sebrae Nacional, que junto com o Sérgio Moreira faz um grande trabalho realmente pela micro e pela pequena empresa em todo o Brasil. E dizer para o Bernardinho que ele realmente está de parabéns, os exemplos dele aqui foram extraordinários, e mais do que nunca nós temos que nos juntarmos para consolidar os nossos negócios, principalmente no ano de dificuldade, como vai ser o próximo ano, não só no Brasil, mas pela conjuntura mundial. Parabéns aos organizadores, parabéns ao presidente Sérgio Moreira, que está patrocinando este grande evento, e principalmente parabéns ao Bernardinho. Eu peço desculpa porque eu vim exclusivamente para esse evento. Amanhã eu vou estar aqui, em seguida eu volto para Brasília. Mas já que eu estou aqui, eu estou saindo como presidente da Associação Comercial para termos mais uma reunião de trabalho sobre o nosso Estado. Boa noite e muito obrigado. Bernardinho, eu vou aproveitar a saída e... Eu tentei fazer um filtro aqui, Bernardinho, de algumas perguntas, e se foram feitas uma a uma, acho que vai ficar difícil, mas tentar conjugar alguma coisa. Em relação à motivação, né? De como você mantém o time motivado, o que faltou para o time de vôlei feminino também ser campeão sob seu comando, como está motivado com poucos recursos, tá? Ou seja, e aí se junta com uma pergunta muito interessante, que é no ambiente, né, hostil da pequena empresa ou da grande empresa, como se manter uma relação ganha-ganha e não uma relação perde-ganha, ou sobreviver nisso aí, e ter motivação para chegar a isso, tá? Com os poucos recursos. Eu me considero uma pessoa de sorte porque assumi empresas com grandes recursos. No caso, as seleções tinham grandes recursos, por isso conseguimos os resultados que conseguimos. Mas eu acho que é importante que a gente crie uma relatividade em tudo isso. Eu acho que você motiva no dia a dia, né? Não é? As pessoas às vezes imaginam que o técnico vai ali 10 minutos antes no vestiário e motive a turma. É no dia a dia, naquele processo que eu falo de conhecimento, enfim, das pequenas conquistas ou conquistas maiores no dia a dia, que você vai criando, gerando motivação, né? Os recursos são poucos, são escassos, o mundo é hostil, mas as pequenas vitórias, seja através de boas ideias, através de um pouco de inspiração e muita transpiração, você consegue, obviamente, resultados. E eu acho que as oportunidades estão aí. Eu vejo aqui a Endeavor, o Sebrae, enfim, todas essas entidades que estão aqui, exatamente acreditam nesse tipo de coisa, em pessoas que querem realizar, que às vezes estão aí... não digo submersas, mas enfim, nadando nesse mundo hostil, nesse mar hostil, revolto, né, que precisam de apoio, precisam de recursos, mas mais às vezes do que recursos, de apoio mesmo, de logística, de maior entendimento, de direcionamento dessa boa ideia, desse bom empreendimento. E é uma coisa que com os times também é da mesma maneira. Às vezes você tem um grupo de pessoas com grande ideia, com grande potencial, e não consegue direcionar aquilo de uma forma, organizar aquilo de uma forma correta, para que você atinja um grande objetivo. É importante que a coisa se dê assim, passo a passo, que você valorize as pequenas conquistas, as conquistas do dia a dia, que você não pense apenas no macro, campeão do mundo. Essa não é a coisa mais importante, eu ser o grande líder de mercado. Acho que cada um tem que realmente ter a consciência e relativizar a coisa dentro da sua realidade, né? Mas eu vejo a coisa com uma expectativa muito boa. Ao conhecer essas novas iniciativas que acontecem no mundo empresarial, é uma coisa que me faz bem esperar, que as pessoas estão apostando naqueles que querem fazer. Eu acho que, no caso, o esporte também tem isso, quer dizer, há pessoas querendo fazer e há pessoas apoiando. Não estamos na situação ideal? Não. Mas acho que nós estamos melhorando, né? A situação do mundo é ruim? Será que isso é ruim para nós? Mas será que não é uma oportunidade também para nós conquistarmos um espaço também? Quer dizer, vamos olhar por esse lado, né? O que faltou à seleção feminina, talvez faltasse um momento diferente, se nós não tivéssemos um adversário tão forte quanto era Cuba. Mas seria apenas uma desculpa, alguma coisa faltou. Eu hoje me sinto um pouco devedor em relação à seleção feminina, porque conquistei um título mais importante com uma equipe com que eu trabalhei menos tempo. Mas eu acho que
aquela seleção, aqueles 7 anos podem ser rotulados, aquela seleção pode ser rotulada de uma grande equipe, porque ela foi extremamente consistente durante 7 anos. Eu acho que isso é muito importante. Você estar sempre entre os melhores, sempre conseguindo bons resultados, sempre sendo, assim, servindo como exemplo, como inspiração, não pelos resultados apenas, pelo ouro, pela prata, pelo bronze, mas pelo trabalho que é feito. A primeira reação que eu tive depois do bronze de Atlanta, será que as pessoas vão entender isso como uma grande conquista? E eu vi que as pessoas, no dia a dia na rua, nos cumprimentavam pela forma como a equipe atuou, pela atitude da equipe perante aquilo. Eu acho que isso é muito importante. Nós fomos os primeiros dentro das nossas possibilidades. As nossas possibilidades naquele momento talvez fossem, né, o 3º lugar no mundo. Vou emendar uma pergunta que está relacionada à sua experiência em ter trabalhado com uma equipe exclusivamente masculina e exclusivamente feminina. Quais são as diferenças? Como é que você compara o seu trabalho com as 2 seleções? Não sei onde eu estava com a cabeça quando eu mudei, mas fora isso, era mais agradável com as mulheres. Mas fora então, não, os rapazes são gente boa também. Mas cada vez mais longe. Sabe uma coisa, as pessoas sempre, a tendência é que se respondem, é muito mais fácil trabalhar com os homens, muito mais difícil com as mulheres. A minha experiência não mostra muito isso, não. Eu vou dizer o porquê. Eu fiquei pensando muito, até a minha experiência inicial, ela é interessante porque foi meio assim, não digo traumática, mas foi assim meio abrupta, como eu caí no mundo do voleibol feminino. Eu nunca tinha dirigido seleção nenhuma. E fui convidado, num certo momento da minha carreira de jogador, para dirigir uma equipe na Itália, lá que eu comecei a minha carreira de treinador. E aí, cheguei lá numa quarta-feira e o time era o último colocado na classificação. Faltava apenas uma partida para acabar o turno. Cheguei lá, falava um italianinho, pequenininho, e cheguei para dar um treino na quinta-feira, e na sexta-feira e no sábado nós jogávamos contra o outro, que era o nosso rival mais próximo, para que a gente tentasse subir na classificação e não cair para a 2ª divisão. No primeiro treino, que eu cheguei assim no meio do treinamento na quarta-feira à noite, o rapaz estava lá, o assistente técnico dando treino, eu fiquei vendo um pouquinho, para na quinta-feira programar alguma coisa para treinar com os meninos. Na quinta-feira, quando eu cheguei pela manhã, para dar um treino, uma menina virou e falou, olha, hoje eu não posso treinar. Eu falei, como não pode treinar? Treinou ontem, tá bem, então não, hoje eu não posso treinar. Não posso treinar, eu vou treinar, eu estava já perdendo a paciência com ela, mas não falava bem italiano. Até que uma menos tímida virou e falou, olha, hoje está nos dias dela. Né? Aí levou uns 5 minutos para a ficha cair, até que eu entendesse o italiano e entendesse o que aquilo significava. Né? E eu fiquei imaginando, imagina se todas elas estivessem nos dias dela e não pudessem jogar, elas estavam perdidas. Né? Depois eu fui estudar um pouco mais para ver que tipo de relação, a questão até do ciclo menstrual, etc. Tal, tinha sobre as atletas. Afinal de contas, é uma coisa que as atletas usam o corpo, o esforço, né? E às vezes isso é uma coisa muito individual, há quem sinta mais, quem sinta menos. Atletas nossas, que eu aprendia, obviamente eu conhecia ao longo do tempo, que elas eram, eu não digo dopadas, mas elas tinham que ser medicadas para suportar, porque elas tinham dores, efetivamente dores físicas, e não conseguiam fazer uma atividade física durante, né, um certo dia da menstruação dela, enfim. E eu aprendi a conhecer. E para lidar com isso, eu bolei uma estratégia que era o seguinte: antes do treinamento, elas sentam assim em círculo para, tipo, começar a aquecer. Mas nada de aquecer para falar da novela do dia anterior, do namorado que conhecia, aquela coisa toda, ficam ali trocando, tricotando um pouquinho. E eu vou circulando em volta com a minha audição seletiva. Eu não ouço nada que eu não devo ouvir, mas eu sinto os humores. Passa por uma, ela está assim, rosnando, fala, essa aqui, hoje, eu não fico controlando o ciclo das meninas, mas eu já sabia como é que a coisa estava. Mas eu aprendi a lidar, a entender essa coisa toda. Agora, uma coisa eu estou dizendo que era mais fácil pelo seguinte, porque culturalmente, no Brasil, o homem ele é criado para esconder suas emoções, ou não, esconder não é o termo, não demonstrar as suas emoções. O homem está com o mundo caindo nas suas costas, você vê que o cara está mal, mas o cara está ali duro, firme, né? Mata no peito, segue em frente, eu sou dono, eu não, eu sou autossuficiente, não preciso de ninguém. A mulher ela é criada para demonstrar suas emoções. Né? Acontece algumas vezes, ela já desaba, já chora e tal, mas você monitora melhor isso. Às vezes é mais difícil você diagnosticar, e você lida com pessoas. Agora nós passamos 1 mês e meio na Ásia, né, com as meninas no Grand Prix. Ou você diagnostica e monitora as coisas com uma certa atenção, proximidade, ou aquilo vai virar uma loucura. E com os homens não é diferente, porque, poxa, 1 mês longe de casa, viajando, longe dos filhos, sentem da mesma forma, demonstram de formas diferentes. E é muito importante você poder monitorar, para poder dosar, olha, vou dar uma folga para os caras que a coisa está pegando hoje. Né? Vou liberar um cara mais cedo, olha, vai lá. Se você não sabe o que está acontecendo, se ele está vendo algum problema, você não tem como
ajustar essas coisas, né? Motivar, endurecer, fazer ou não fazer. Com elas era mais simples sobre esse aspecto. E eu acho que a mulher também, essa questão da criação, o homem tende a ser, ou a achar, né, o que é um erro, porque é um erro de criação mesmo, da autossuficiência, de não precisar de ninguém e tal, quando não é verdade, que nós todos dependemos um dos outros. A mulher, a partir do momento que ela acredita naquilo que está sendo proposto, ela mergulha muito mais e ela se dá mais ao trabalho, quer dizer, no sentido, ela se incorpora mais facilmente, o homem tem um pouco mais de resistência, porque culturalmente ele tem esse tipo de criação, esse tipo de vivência, né? Tem uma história que é fantástica, como uma jogadora que eu acho ela o máximo, por isso eu posso falar o nome dela, foi a Márcia Fu. Nós fomos para a Ásia jogar um Grand Prix, 5 semanas na Ásia. Começamos em Macau, fomos para o interior da China, a terceira semana estava todo mundo já enlouquecido. E a Fu, que era minha, eu chamava ela de líder astral, porque ela tinha um astral elevado, às vezes elevado demais, queria brigar com todo mundo e tal. Mas era uma pessoa realmente para cima. E eu vi que durante esse período ela estava ficando murcha e ficava chorando pelos cantos. Meu Deus, o que está acontecendo? E ela era aquela, quando a coisa não ia, eu chegava, aí dá uma agitada nessa menina que a gente precisa treinar. E ela saía brigando com todo mundo, xingando, fazendo, e o time, enfim, entrava num pique legal. E ela estava murcha, eu chamei, então o que está acontecendo, Comecei a querer saber, né? Ela tinha uma cachorrinha chamada Tali, que era a filha dela, era apaixonada da cachorrinha e estava com saudade da cachorrinha. E eu estou lá no quarto pensando, hoje que amanhã tem um jogo importante, como é que a gente faz, a bichinha chorando, 12 horas de fuso, nós lá no interior da China, eu tive dúvida, peguei o telefone, liguei para o namorado dela, falei, vem cá, chama essa cachorrinha aí, que eu vou chamar a Fu, põe ela para latir, pelo amor de Deus. Chamei a Fu, você não vai acreditar, a Tali. Aí, do lado de lá, ela aqui, Tali, minha filha, Aí ela chegava cada dia assim, Bernardinho, você não vai acreditar, o que houve? Falei com a Tali hoje. Eu falei, que caraca. Aí passou, e eu bancando a ligação, tinha que mandar ela bem. Mas enfim, tem dessas coisas. Agora, você acha que o homem vai admitir que está com saudade do cachorro? É ruim. Mas não vai mesmo. Bernardinho, eu vou tentar pegar 5 questões aqui e transformar em uma. Porque elas se referem muito à pessoa, ao membro da equipe, ao atleta ou o seu colaborador na empresa, né? Por exemplo, quando você já falou aí, tu não está rendendo bem, né? Isso aí influi. Tá? De que forma você acha que o atleta é indisciplinado? E como você desenvolve o comprometimento dele? Isso aí está muito atrelado a cada um, né? Quando você tem aquele que você dá as instruções, você orienta e ele não cumpre, ele resiste um pouco. Resiste, exatamente. E aí vai uma que se envolve a você, né? Como foi conseguir credibilidade no começo da sua carreira, quando você ainda não era Bernardinho, o treinador da seleção de vôlei? Vamos começar pela última. Eu acho que eu, quando cheguei na Itália, ninguém me conhecia, eu não era treinador de nada, eu era jogador. Saí da quadra um dia peguei um avião e fui para lá, indicado por alguém e fui colocado à prova, né? Eu acho que a coisa mais importante para que as pessoas respeitem você é o seu nível de comprometimento, a intensidade com que você se dedica ao trabalho. Mais importante até do que a sua... É claro que um mínimo de capacidade você tem que ter, mas mais importante até do que esse alto grau de capacidade que você tem a ter. Se você consegue, obviamente, ter um bom conhecimento, portanto, uma boa capacidade, ser uma pessoa capaz naquilo que você faz, do ponto de vista técnico, e demonstrar realmente esse comprometimento que você está ali, você conquista com uma certa velocidade, digamos assim, não apenas o respeito, mas mais até do que o respeito, a lealdade das pessoas em relação àquilo que você faz. Eu acho que mais importante do que o cara ser bom naquilo que ele faz, é ele ser dedicado àquilo que ele faz, né? E eu até costumava dizer que muitas vezes eu trazia pessoas para lá que eram boas, mas não excepcionais, mas que eram tão dedicadas que com certas buriladas você fazia com que elas realmente rendessem muito mais do que aquele potencial inicial que você acreditava que elas tivessem, né? Então eu acho que isso é muito importante. Eu não vejo outra forma de você conquistar o respeito, conquistar essa posição aí de liderança, o que quer que seja. É através dos valores que você demonstra, através das atitudes que você tem, né, da sua
a postura. Eu acho que essas são as coisas mais importantes que fazem você se tornar, enfim, uma referência para aqueles que estão com você. No segmento das coisas ali, em relação a... A influência negativa quando você, de alguém que reage à sua... Isso é algo complicado, quer dizer, às vezes, quer dizer, tem que entender um pouco porque, às vezes as pessoas, os líderes têm um pouco de dificuldade, isso acontece muito com os técnicos. Às vezes você pega uma pessoa de personalidade forte, que tem opinião própria, então você, indisciplinado está fora, né? Eu acho que você tem que saber utilizar aquela pessoa. Então, o trabalho de convencimento ele é muito mais difícil às vezes. Mas se você, através daquela dedicação, da perseverança, você demonstra isso, se você demonstra ao cara a capacidade, né? Eu me lembro quando eu cheguei à seleção, a que mais resistia a mim, talvez por isso depois tenha, enfim, é a minha atual mulher. Ela faz tudo para contrariar a gente, né? Depois, enfim. E ela brigava, então ela dizia assim, eu fazia, Fernanda, mas faz assim, com esse vontade de olhar, não me conhecia, né? Tá. Aí, que jeito, um narizinho assim, ia lá e fazia como ela queria, né? Aí na hora da dificuldade, ela olhava pra mim, olhando para mim, agora não, agora faz como você quer. Então começou uma disputa assim. Mas, quer dizer, com o tempo, e ela resistia mesmo, porque ela, quer dizer, ela, aquela coisa, de pessoas de personalidade forte, você tem que provar a ela o porquê daquilo. Agora, a partir do momento que você prova, que você mostra através do trabalho, através, enfim, de soluções que você dá a certas situações, a pessoa também embarca, a não ser que exista, portanto. Não há, na minha opinião, não há margens para negociação quando há intenção. Ou seja, se a pessoa tem a intenção de boicotar o trabalho, a pessoa não tem a intenção de somar, né, aí dificilmente nós vamos convencer qualquer coisa. Porque aí é uma questão de caráter que a gente não tem muito como lidar. Mas se ele existe, porque a pessoa é personalidade forte, ela resiste por algumas coisas, mas tem uma intenção, lá no fundo você vê que é uma pessoa boa, mas que tem dificuldade, eu acho que há sempre solução, não podemos desistir nunca. Você imagina no esporte quantos jovens dessa forma surgem, aparecem e vêm às nossas mãos. Não, isso é... Quando eu cheguei à seleção, várias pessoas disseram, essa menina, isso é maluco, isso deu tanto problema. Eu não posso rotular e achar que é assim para todo mundo. E eu digo, várias dessas meninas que foram rotuladas como tal, passaram 4, 5, 6 anos comigo, eu não tenho isso para dizer delas. Né? Teve um caso, inclusive, o técnico deu folga para uma menina. Está de folga 2 dias. Você me dá 4 dias? Então eu tenho que resolver os problemas? Dou. Deu 4 dias, não vai vigiar a menina, vai embora. Quando ela voltou, eles pegaram o passaporte para uma viagem qualquer, foram conferir, ela tinha ido aos Estados Unidos, não tinha dito a eles que ia aos Estados Unidos. Mas se eu dei 4 dias de folga, pouco me interessa se ela for aos Estados Unidos, o que é que seja. Mas aí começa a dizer, não, porque ela traiu minha confiança. Não, ela pediu a você e você deu. Os 4 dias. Se ela vai aos Estados Unidos, ou ela vai ficar em casa, ou ela vai, enfim, onde quer que seja, é um problema dela. Então, a gente tem que entender um pouco isso. Acho que o que é inegociável, no meu modo de ver, porque certamente esse se tornará uma laranja podre, que vai estragar o nosso suco, é quando nós temos dúvida quanto ao caráter da pessoa. Simplesmente o comportamento, eu acho que o comportamento ele é moldável, né? E o grupo mesmo, ou rejeita ou aceita. Né? Aí você também tem que usar um pouco o grupo nessa história toda. Eu, por exemplo, tive um problema durante o Mundial, um dos nossos jogadores importantes estava para baixo, mal e tal, e estava tendo um certo problema de relacionamento com um outro jogador, que estava num momento inspirado. O que eu fiz? Eu chamei esse do momento inspirado sem dizer nada. Olha, você me dá uma força, porque ele está meio para baixo e tal. Chega lá e fala, por quanto é importante para a equipe, dá uma força e tal. Quer dizer, eu usei isso também para aproximar um pouco os dois. Esse cara que estava bem estava se sentindo assim, poxa vida, o cara me deu aqui uma tarefa de uma importância incrível, né? E o outro que estava achando que ele estava meio que de marcação, aquelas coisas, não gosta muito de mim e tal, está meio assim, falou, poxa, o cara está preocupado comigo. Então, quer dizer, com uma pequena coisa, eu acho que eu não digo que eu tenha resolvido, mas ajustamos um pouco essa situação aí. Então, acho que tudo isso é trabalhável, ajustável, depende da nossa boa vontade e da vontade das outras pessoas também se agregarem a esse trabalho. Já que estão na prorrogação, vamos lá, para terminar, tie break. E você falou aí, acho que vem, são duas questões que tocam o lado mais da liderança, e sempre vem essa pergunta, é nato ou se faz o líder? E a outra, o quanto vai de conhecimento técnico nessa liderança, né? Se você, com o seu conhecimento técnico, ou profundo conhecimento técnico, e a liderança que se vê que é nata, né? Você numa equipe de basquete ou numa equipe de futebol teria êxito? Essa do futebol, então me perguntaram várias vezes, na época que a seleção estava mal, o que você acha? Eu sou um dos 160 milhões de técnicos que o Brasil tem, que não entendem nada, mas acho que entende muito. Eu nem acho que entendo muito, como eu estou no esporte também, eu sei que eu não entendo muito.
Como treinador, eu não daria certo. Eu acho que eu poderia contribuir muito para uma equipe de futebol, enfim, do ponto de vista de planejamento, de filosofia de trabalho, de didática, o que é que seja. Mas para treinar, não. Tem que ter um conhecimento específico, que eu não tenho, né, de nenhum esporte. Gosto, tenho um conhecimento geral, como a maior parte tem, mas não tenho conhecimento específico. A parte inicial era... É a pergunta da sua opinião, se é... Não, inata. Eu acho que há líderes, por exemplo, há pessoas que não, às vezes pensam que não desempenham um papel de liderança. Às vezes tem uma pessoa que tem uma capacidade tal, digamos assim, nós temos uma empresa de informática e tem aquele cara que tem uma capacidade, é quase que um gênio para aquele tipo de coisa. E ele, enfim, resolve situações, às vezes, que por mais que a equipe toda se debruce sobre aquilo, não consegue. Mas é aquele cara introvertido, é um cara que não externa suas coisas, não desempenha um papel, né, a nível de relação, uma coisa importante, ele está ali. Mas ele é uma referência técnica. Eu costumava dizer, por exemplo, na seleção feminina, a Fernanda Venturini e a Ana Moser eram referenciais técnicos. Ou seja, é como essa pessoa que tem uma grande capacidade, se nós nos defrontamos com um problema, e essa pessoa desiste, nós nos sentimos desamparados. Então ele tem um papel de liderança. Imagina se, né, o nosso, enfim, o diretor de uma área, o chefe de uma área que tem uma competência enorme naquela área, mas que não tem uma série de características que fazem de uma pessoa um líder, mas ele tem essa competência. Se ele desiste diante de uma dificuldade, a equipe toda desiste. Se uma grande jogadora abaixa a guarda e acha, olha, está perdido, a equipe toda vai para o buraco. Por menos outras características ela possa ter. Então, eu acho que há diversas formas de liderança. É claro, quando você consegue agregar um maior número de capacidade. Eu, por exemplo, as pessoas podem achar que não, mas eu tenho alguma dificuldade de comunicação, quer dizer, de chegar no dia a dia. Eu uso esse tipo de subterfúgio, de pegar um atleta, botar com outro, de fazer. Não, assim é fácil falar, mas não, na hora é mais difícil. Então, o que eu faço? Por exemplo, durante o Campeonato Mundial, o Nauber veio de um ano muito conturbado, de contusões, difíceis e tal. Eu peguei ele num dia para fazer treinamento individual, eu faço muito isso. A minha forma de demonstrar a preocupação com aquela pessoa é fazer algo mais com aquela pessoa, treinar mais. Num dia de folga eu pego, mas eu vou junto, né? Faça isso, vamos juntos. Então eu demonstro a ele minha preocupação com a melhora da performance dele. É difícil chegar e falar, não, porque eu quero bem a você, não significa muito para mim. Isso aí nós vamos fazer, vai melhorar, e vamos aqui, vamos fazer, e eu vou lá e faço mais. Alguns entendem isso como punição. Aconteceu uma vez na Itália comigo isso, eu tinha 2 jogadores. Na Itália, num time que eu dirigia, quando eu dava sempre, eram jovens, eu dava sempre um a mais para eles, um extra training para eles, todo dia. Um que era um cara de defesa muito bom, mas que não sabia dar peixinho, ensinava, ficava ali repetindo. Um outro rapaz jovem, alto, que não bloqueava bem, e eu queria que ele treinasse bloqueio a mais. Um dia eu estou chegando no vestiário, estou ouvindo de fora os dois conversando. Aí quando eu vi que meu nome, eu parei na porta para não interromper o papo. E um estava dizendo, pô, eu não quero mais isso. O cara todo dia me faz ficar mais aqui. Todo dia punição, de castigo para mim. Outro que nada, eu estou melhorando minha defesa, tal. Aí eu entrei e disse, olha, você não precisa mais vir, porque você não está entendendo a minha intenção qual é. Você acha que eu gosto de ficar mais 2 horas aqui em vez de voltar para casa para dar atenção a você? E o outro falou, é você, vamos continuar vindo. No ano seguinte, isso foi em 92, houve a Liga Mundial no Brasil em 93, e aquele rapaz que queria treinar mais lá, foi considerado a melhor defesa na Liga Mundial, com $5 mil. Foi no Ibirapuera. Eu estava lá em cima, ele veio lá em cima me agradecer. Aquilo foi para mim o maior reconhecimento, mas o outro não tinha entendido daquela maneira. Então, ali houve um ruído na comunicação. Então, eu não acho que seja uma coisa... Claro, essas pessoas que têm essa capacidade toda, eu acho que tem um quê de genes realmente importantes. Quer dizer, não apenas de genes, mas de formação, né? Mas eu acho que tem muito mais a ver com uma grande disposição de fazer. Eu acho que as pessoas que têm essa grande disposição de fazer, elas se tornam líder, independente de ser o mais competente ou não. Eu tive um exemplo de um grande empreendedor, um grande empresário, que hoje já não tem alguma ligação ainda, que foi o Braguinha, que na época, né, Antônio Carlos Almeida Braga, na época foi um dos Midas do voleibol, do esporte no Brasil. Ele dizia, Bernardo, eu não sou melhor em nada. Eu me assessoro das melhores pessoas em tudo. E com isso eu consigo um rendimento maior. Quer dizer, esse era um líder que sabia realmente montar uma equipe e fazer. Embora ele dissesse, eu não sou o mais capacitado tecnicamente em nenhuma dessas áreas. Mas certamente ele era mais capacitado na gestão de um monte de estrelas, né? Então eu acho que há espaço para todos os tipos de liderança. Da técnica, a efetiva no sentido de pessoas. E eu não acho que seja apenas que o cara nasce e vai ser líder. A pessoa pode desenvolver também. Claro que ter algumas características já inatas pode facilitar esse trabalho.